Ok, vamos repetir o tema. Deus é digno de minha real adoração. Parte 3. Vamos adiante. O texto está em 1 Reis, capítulo 18, versículo do 22 ao 24. Vocês leiam comigo o 22 e eu lerei sozinho o 23 e todos leremos o 24, tá bom? Vamos lá. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha, porém não lhe coloquem fogo, e eu prepararei o outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe colocarei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por meio de fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu, dizendo: é boa esta palavra. Sente-se, dizendo: fala comigo, Jesus. Glória a Deus. Introdução. No tempo do rei Acabe, rei de Israel, um rei judeu que casou com Jezabel, este rei caçou, os profetas do Senhor, provocou a ira do Senhor, e o povo do Senhor se desviou do Senhor e passou a adorar outro Deus, um Deus conhecido como Baal, e também a Astarote. Segundo a história, Elias apareceu daquela época, e aí Elias propôs um desafio. Elias viu que o povo não estava querendo servir ao Senhor, e então Elias foi e disse para o rei Acabe e também para os israelitas, ou os filhos de Jacó, E nessa proposta, Elias disse: olha, vamos fazer um desafio, porque se Baal é Deus, então vamos servir a Baal, mas se o Senhor é Deus, vamos servir a Deus, vamos servir ao Senhor. E Elias disse: olha, me reúnam todos os profetas de Baal lá no Monte Carmelo. E aí deixe-nos 2 bezerros, um para mim e um para eles. E aí vamos invocar a Deus. Cada um invocará o seu Deus. Vocês invocam Baal e vocês não metem fogo no sacrifício. Se Baal responder com fogo, então Baal é Deus. Mas se o Senhor responder com fogo, o Senhor é Deus. Então esse foi o desafio. A proposta de Elias era que os profetas de Baal de um lado e Elias de outro oferecessem um sacrifício, cada um ao seu Deus, e o que respondesse com fogo do céu, esse seria o verdadeiro Deus. Agora, tanto Elias como os profetas de Baal teriam que invocar o seu Deus. Ambos teriam que invocar
o seu Deus, oferecendo sacrifício e pedindo fogo do céu. Nós vemos que os dois vão prestar uma adoração, tanto Elias quanto o grupo de profetas de Baal. Como foi a adoração dos profetas de Baal e como foi a adoração de Elias? E qual é a adoração real, a adoração que Deus quer? Que tipo de adoração Deus quer? Então vai ficar claro para nós nesta noite como é que Deus quer ser adorado. E nós vamos ver aí dois modelos de adoração. Poderemos até comparar qual modelo de adoração hoje mais se pratica, né? Pelas igrejas, pelas religiões. E vamos observar qual o tipo de adoração que menos se pratica. Vamos adiante. Primeiro vamos ver a adoração de Baal. Como é que foi a adoração que os profetas de Baal prestaram para o Baal, né? Para o Deus falso Baal. Para quem não sabe, Baal era um Deus falso, era uma estátua, era um ídolo. E então o povo de Israel se desviou do Senhor e prestava culto a Baal. E não estava mais prestando culto ao Senhor, adoração ao Senhor. Lá em 1 Reis, capítulo 18 e versículo 25, nós vemos que Elias, ele observou que haviam muitos profetas de Baal. E só tinha Elias como profeta do Senhor. Então era um contra 450. E aí Elias, observando isso, Elias propôs o seguinte: vamos fazer assim, olha, vocês, como são muitos, vocês vão começar, vocês vão pegar o bezerro e vocês vão invocar a Baal. E depois de vocês, virei eu e também pegarei o meu bezerro e invocarei o Senhor. Mas façam isto, invoque o nome de Baal, mas não metam fogo no sacrifício. Peçam que Baal mande fogo do céu sobre o sacrifício. E assim foi. Pode passar. Em 1 Reis 18 e 26, nós vamos observar como os profetas de Baal adoravam. É um culto, é uma invocação, é uma adoração. E nós vamos observar os elementos, como que eles faziam no culto de adoração a Baal. Versículo 26 diz assim: e tomaram o bezerro que lhes dera e o prepararam. Quem pode ler comigo que está aí em negrito? E invocaram o nome de Baal desde a manhã até ao meio-dia, dizendo: a Baal, responde-nos. Aí o primeiro elemento presente na adoração dos profetas de Baal era a oração. Os profetas de Baal oravam, faziam preces. Eles começaram cedo e foram até o meio-dia fazendo oração para Baal, dizendo uma coisa só. O que eles diziam? Quem é que pode repetir? Ah, Baal, responde-nos. Pronto, eles ficaram fazendo oração até
ao meio-dia, dizendo: Ah, Baal, responde-nos. Eram 450, né? Pedindo para Baal responder com fogo. É o primeiro elemento da oração, da adoração dos profetas de Baal. Oração. Só que não havia voz e nem quem respondessem. Aí então eles começam a colocar um segundo elemento além da oração. O que foi que eles colocaram? E saltavam sobre o altar que tinham feito. Saltavam quer dizer pulavam. Além de orarem, dizendo: Ah, Baal, responde-nos, eles também pulavam no altar, ficavam pulando de um lado para outro, dando saltos e então falando com Baal para que Baal respondesse. Olha aí o elemento. Primeiro elemento, oração. Segundo, saltar em cima do altar. Este foi o segundo elemento. Vamos lá, passa aí. Vamos adiante. Em 1 Reis, capítulo 18, versículo 28, nós vemos mais dois elementos. Vamos logo para o terceiro, né? Versículo 28, leiam comigo. Eles clamavam em altas vozes. É o terceiro elemento. Começaram só orando, pedindo para Baal responder. Depois viram que não estava adiantando. O que eles fizeram? Começaram a pular sobre o altar. E em terceiro, agora, começaram a clamar com grandes vozes. Agora não era só mais dizendo: Ah, Baal, responde-nos. Agora era gritando mesmo. Clamar quer dizer gritar: Baal, responde-nos, Baal. E pulavam. Então, era o terceiro elemento presente no culto a Baal. Vamos lá. E o quarto elemento está ainda no mesmo verso, em azul. Vamos ler? Se retalhavam com facas e com lancetas, conforme o seu costume, até derramarem sangue sobre si. Olha aí. Eles tinham o costume, a prática de no culto a Baal orarem, pularem e também clamarem em altas vozes e mais, se cortavam seus corpos com lancetas, eles se automutilavam para que o sangue deles caísse em cima do altar e Baal se sensibilizassem. Certo? Então imagine aí como é que ficou esse altar, 450 homens em cima do altar, se cortando. Como é que ficou esse altar? Cheio, né, de sangue, né? Olha o que diz aí no versículo de número 29, vem o quinto elemento. E sucedeu o quê? Passando o meio-dia, profetizaram eles até a hora do sacrifício da tarde. O quinto elemento, olha, eles começaram orando, depois eles pulavam, depois clamavam em altas vozes, se cortavam com lancetas e mais, agora ficaram profetizando desde o meio-dia até a hora do sacrifício da tarde, profetizando. Cada um tinha uma profecia, cada um dizia uma coisa, cada um profetizava o que eles queriam, né? O que vinha na cabeça, profetização. Então esses 5 elementos faziam parte da adoração a Baal, do culto a Baal. O que nós podemos então concluir? É que essa adoração aí a Baal era uma adoração fervorosa, sim ou não? Eles
eram fervorosos, viu? Eles eram pentecostais de Baal, né? Eles só não eram pentecostal de Deus, mas eles eram pentecostais de Baal, podemos dizer assim, para caracterizar. Por quê? Para orar, para pular em cima do altar, para clamar com altas vozes, depois para se cortar e sair profetizando. Então, eram do reteté, não era não? Só que era do reteté do lado contrário. Então, eles eram fervorosos na adoração. Então, será que esse tipo de adoração é o tipo de adoração que Deus quer? Será que o Senhor quer, por exemplo, que o crente faça a oração, sim ou não? Será que o Senhor quer que o crente fique pulando em cima do altar quando está adorando, sim ou não? Já começou a ter dúvida. Será que o Senhor quer que os adoradores fiquem clamando em altas vozes? Todo mundo que vai adorar fique clamando em altas vozes, sim ou não? Será que o Senhor quer que na hora da adoração as pessoas fiquem fazendo loucura, até mesmo se cortando diante do altar? Sim ou não? Será que o Senhor quer que em cima do altar, quem está adorando, comece a profetizar, comece a falar profecia diversas? Eita, meu Deus, vamos lá. O rito da adoração a Baal possuía 5 níveis e elementos. Primeiro, oração, depois salto sobre o altar, depois clamor em altas vozes, depois retalhação da pele para derramar sangue e profetização. Irmãos, nós tivemos 2 doutrinas falando sobre adoração. Deus mesmo ensinando. Deus ensinou para Moisés como se comportar na sua presença. Deus ensinou para o povo de Israel como se comportar na sua presença. E agora nós vamos ver, e estamos vendo, os profetas de Baal fazendo a sua adoração. Resta-nos saber como que Elias fez a sua adoração. Os profetas de Baal fizeram uma adoração muito fervorosa, né? E Elias, hein? Como é que vocês acham que Elias fez a adoração? Como é que Elias se portou diante de Deus? Será que Elias que era apóstolo era Elias? Era não? Ai não, Elias era doutor da lei. O que Elias era? Profeta. Será que Elias, como profeta, fez as mesmas coisas? Será que Elias se comportou do mesmo jeito que os profetas de Baal? Vamos ver como foi com Elias. Eu penso que com Elias foi diferente. Será que foi? Vamos ver se foi. Passe adiante, vamos ver na Bíblia. O que importa aqui é Bíblia, glória a Deus. 1 Reis, capítulo 18, versículo 30. Agora foi a vez de Elias. Eles clamaram, eles se cortaram, eles pularam, eles profetizaram, pediram fogo, mas não veio nem água, quanto mais fogo, né? Então Elias, gente, olha, vocês já estão desde amanhã cedo, já passaram pelo meu dia, já está na hora do sacrifício da tarde, agora irei eu fazer a minha parte. Então Elias agora vai lá fazer a sua parte. Versículo de número 30. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. E o que mais? E restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. Deixa comigo. E Elias tomou 12 pedras, conforme ao número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. O que mais?
e com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego ao redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. O primeiro elemento da adoração de Elias foi o quê? Restaurar o altar que havia quebrado. Elias, quando foi adorar, viu que o altar do Senhor estava quebrado. Então Elias, para me adorar, precisa de um altar. Precisa de altar para ter adoração, porque é no altar que vai o sacrifício. Então, como é que eu vou adorar se não tem altar, se o altar de Deus está quebrado? Então Elias foi lá e restaurou o altar. Mas Elias não podia fazer um altar de qualquer jeito. Elias tinha que fazer um altar do jeito que o Senhor mandou. Elias não podia fazer um altar de bronze, Elias não podia fazer um altar de prata, Elias não podia fazer um altar de ouro para o Senhor, Elias não podia fazer um altar de mármore ou de outra pedra lavrada, polida. Elias tinha que fazer o altar do jeito que o Senhor mandou na sua palavra. E como foi que o Senhor mandou fazer altar na sua palavra? O Senhor disse: não me farás um altar de qualquer jeito, vocês me farão um altar com pedras naturais, pedras virgens, pedras que nunca tenham sido lavradas, com buril, ou seja, pedras que nunca foram polidas, pedras que não tiveram ferramenta para acertá-las, pedras do jeito que estavam na natureza. O Senhor disse também que no altar dele não era para ter degraus, era para ter só uma elevação de pedras. E Elias então, ele foi ali por perto e ele encontrou 12 pedras, uma pedra simbolizando cada tribo de Israel. Quantas tribos Israel tinha? 12. Então Elias pegou 12 pedras e daquelas 12 pedras Elias restaurou o altar do Senhor. O que significa esta restauração do altar? A restauração do altar está significando renovar a aliança com Deus, concerto com Deus. Os filhos de Israel, enganados por falsos profetas, abandonou o Senhor, virou as costas para Deus, quebraram o altar de Deus e foram adorar Baal. Mas Elias agora, ele tinha que consertar o altar, porque certamente depois do sacrifício de Elias, o povo iria voltar a adorar o Senhor e o altar precisava ser restaurado. Restauração de altar quer dizer que o adorador, ele precisa, antes de adorar o Senhor, consertar o seu altar, consertar o altar da sua vida. Tem muitos crentes que quebraram o altar de Deus na sua vida. Como? Viraram as costas para o Senhor, já não mais adoram ao Senhor como deveria adorar. Estão se esquecendo de Deus, se afastaram de Deus e precisam, para voltarem a adorar o Senhor, renovar a sua aliança. Pergunte para quem está do seu lado: como é que está o teu altar? Como é que está o altar da sua vida? Nós precisamos ter um altar para Deus no nosso coração.
A palavra do Senhor diz que nós devemos santificar a Cristo do nosso coração. O nosso corpo é o templo e o nosso coração é o altar de Deus. Aleluia. Então é preciso que o nosso altar esteja restaurado na presença de Deus. O primeiro elemento da adoração de Elias foi o conserto do altar. Elias consertou o seu altar. Os adoradores de Baal nem ligaram para conserto. Eles não ligaram para conserto, eles subiram lá no altar e já foram fazendo a adoração deles. Diga para quem está do seu lado: Deus não quer só a tua adoração, Deus quer conserto na tua vida. Deus quer que você restaure o altar de Deus na sua vida. Deus quer que tu seja servo de verdade, conserte a tua aliança. Deus não quebrou a aliança contigo, mas muitos crentes foram eles mesmos que quebraram a aliança com Deus. Eu não sei da tua vida, eu não sei da tua situação, mas se você sabe que tua aliança está quebrada com o Senhor, nesta noite é noite de restauração, é noite de consertar o altar do Senhor, é noite de você refazer a aliança com Deus, para que você possa adorar. Aleluia. Glória a Deus. O segundo elemento da adoração de Elias, pode passar, está em 1 Reis, capítulo 18, versículo 33. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços. Diga comigo, e dividiu o bezerro em pedaços. O que era o bezerro? Era o sacrifício. O bezerro era o holocausto. O bezerro era o animal para sacrificar. Então, na adoração de Elias, tinha sacrifício. Na adoração de Elias, tinha holocausto. E aí, obrigatoriamente, naquela época, tinha que ter um animal para sacrificar. Ou um cordeiro vindo das ovelhas ou das cabras, podia ser um bode, podia ser um carneiro, podia ser uma vaca, podia ser um bezerro, mas tinha que ter um sacrifício, porque, segundo o escritor de Hebreus, aqueles animais eram sombra de Jesus Cristo, que viria futuramente, o Cordeiro de Deus. Ali, aquele sacrifício de animais estava apontando para Cristo, que um dia seria o sacrifício. Glória a Deus. Então, sobre o altar do crente, tem que ter um sacrifício. Glória a Deus. Só que hoje, nós não vamos levar para o altar de Deus, nós não vamos levar mais um cordeiro vindo das cabras, ou um cordeiro vindo das ovelhas. Nós não vamos trazer para o altar de Deus mais uma bezerra, ou um bezerro, ou uma novilha. Por que que nós não vamos trazer mais isso? Nós também não vamos trazer para o altar de Deus nenhuma galinha preta, nem outro animal qualquer. Sabe por quê? Porque hoje não precisa mais trazer as sombras do passado,
que representavam Cristo, porque o escritor de Hebreus disse que Jesus, ele uma vez só, ele entrou no santuário não feito pela mão dos homens, ele entrou não com sangue de bodes e nem de touros, mas ele entrou com o seu próprio sangue, e ele foi diante de Deus e ofereceu um sacrifício eterno, um sacrifício perpétuo. Ele fez o sacrifício e ele mesmo foi o sacrifício. Lembra de João? Ele disse quando viu Jesus: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo se tornou o nosso sacrifício. Deus proveu o sacrifício. Lembra do passado, quando Deus pede para Abraão trazer o seu Isaque sobre o Monte Moriá. Aí então Abraão vai imolar o seu filho, e quando Abraão está prestes a sacrificar o seu filho, Deus diz: Abraão, não estendas a tua mão sobre Isaque, porque agora eu sei que tu temes a Deus. Aí então Abraão louvou a Deus, mas disse: eu vou sacrificar o quê? O Senhor faz Abraão ver um carneiro ali preso pelo chifre. Abraão pega o animal e sacrifica, mas antes Abraão tinha dito para o seu filho, quando lhe perguntava: papai, eu estou vendo o fogo, eu estou vendo a lenha, mas o cordeiro do sacrifício onde está? Abraão, pela fé, responde para Isaque: meu filho, Deus para si cordeiro proverá. Então, lá na cruz, foi o próprio Deus que proveu o cordeiro, e o cordeiro foi o seu próprio filho. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Hoje nós não precisamos levar o sacrifício para o altar, porque o sacrifício já foi, aleluia, oferecido sobre a cruz do Calvário. Mas nós precisamos estar com o nosso altar restaurado. Glória a Deus. Quando nós vamos adorar, o sacrifício já está sobre o altar, porque Jesus já foi o nosso sacrifício. O terceiro elemento da adoração de Elias. Passa aí. Falando ainda do sacrifício, Deus não aceita adoração de qualquer um. Deus não aceita oração de qualquer um, nem sacrifício de qualquer um. Deus aceita no seu altar vidas remidas e lavadas do sangue do Cordeiro. Pergunta para quem está do seu lado: você já é remido e lavado do sangue do Cordeiro? Aleluia. Glória a Deus. Deus quer sobre o seu altar, para adorá-lo, somente os que são lavados e remidos no seu sangue. Aleluia. Porque tem que ter o sacrifício. Se você não creu ainda em Cristo, se você não recebeu Cristo na sua vida, então você ainda não tem o sacrifício, você não tem o benefício do sacrifício de Cristo. Aleluia. Mas, se você já recebeu Cristo, então você tem sim o benefício do sacrifício. Glória a Deus. Terceiro elemento. Elias, ele faz isso e pouca gente entende. Talvez nem Elias entendesse por que fez isto. Mas Elias, ele ali movido
pelo Senhor, Elias disse o quê? Enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse, fazei-o segunda vez. E o fizeram segunda vez. Disse ainda, fazei-o terceira vez. E o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar. Diga comigo, a água corria ao redor do altar. E até ao rego ele encheu de água. Diga para mim assim, ó, eu vou te perguntar e você responde, a resposta é esta, a que está aí na Bíblia, tá? Glória a Deus. Diga para mim assim, ó, ficou encharcado de água, tá bom? Só se tiver ficado, tá? Me diga aí, o altar, a lenha, o sacrifício, o chão ao redor do altar. Glória a Deus. Eu não sei se você entende que tudo ficou envolto em água, encharcado em água. O que significa isto? Água na Bíblia é um dos símbolos do Espírito Santo. Tem muita gente que entende o fogo como símbolo do Espírito Santo, mas a água na Bíblia também é símbolo do Espírito Santo. Olha só, quando Elias fez isto, ele estava sinalizando sobre a adoração. A água simboliza o Espírito Santo. A adoração real é aquela que é feita em espírito e em verdade. Lá no Evangelho de João, no capítulo 4, no versículo 23 e 24, Jesus está falando para a mulher samaritana: mulher, é chegada a hora, e agora é, em que os verdadeiros adoradores de Deus o adorarão em espírito e em verdade, porque o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, porque Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, quando Elias manda jogar água para molhar tudo, para imergir tudo ali em água, então Elias estava usando um dos símbolos do Espírito Santo. Jesus, ele é aquele que veio não para batizar com água, ele é aquele que veio para batizar com o Espírito Santo. Eu não sei se você lembra, mas batizar é mergulhar totalmente na água, mas Jesus, ele veio para batizar, para mergulhar o crente totalmente aonde? No Espírito Santo. E como é que mergulha no Espírito Santo, se o Espírito Santo não fosse simbolizado pela água? A palavra batismo, ela está na Bíblia aplicada ao crente quando ele é cheio do Espírito. Só que o crente cheio do Espírito, ele não fica cheio só por dentro, ele fica também cheio por fora, envolto por fora, porque Jesus Cristo falou: olha, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E Jesus fala lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo.
Santo, aleluia. Então o Espírito Santo, ele é simbolizado pela água. E para fechar essa base bíblica, em João 7, 37 ao 39, Jesus no dia da festa, e ele aí fala uma coisa tremenda. Ele disse: aquele que tem sede, venha a mim e beba, aleluia. Aquele que crê em mim, como dizem as Escrituras, dentro dele nascerá um rio de água viva que saltará para a vida eterna. E o texto diz assim: isto falava ele do Espírito Santo que haviam de receber os que crescem nele. Então ali na adoração de Elias estava presente o Espírito Santo, porque a adoração a Deus, ela tem que ser em espírito e em verdade, aleluia. Olha para quem está do seu lado e diga assim: quer adorar? Adore em espírito, adore em espírito. Como é que a gente entende a adoração em espírito? Como é que a gente entende a adoração em espírito? Tem gente que fala disso, mas não explica. Como é que é a adoração? Pastor, como é que eu adoro em espírito? Sabe o que é? Lembra do rio de água viva que Jesus falou? O rio de água viva. O que é água viva? Não é alga viva, é água viva. O que é água viva? Água viva na Bíblia, na linguagem judaica, é a forma como eles conhecem a água corrente. A água viva é a água corrente. Não é a água de poço, não é a água da cacimba, não é a água da bacia. A água da bacia, da cacimba, do poço é uma água parada, mas a água corrente é água viva. Glória a Deus. Então, como é que a gente entende a adoração do Espírito? A adoração do Espírito não é aquela adoração na carne. A adoração do Espírito é aquela que começa com um mover interior. É quando o Espírito Santo te move para adorar. É quando o Espírito Santo te move e tu não consegue fechar a boca, tu começa a cantar. É quando o Espírito Santo te move, tu não aguenta ficar calado e rompe em língua estranha. É quando o Espírito Santo te move, tu não aguenta ficar calado e tu começa a bendizer a Deus. Essa é adoração em espírito, é adoração que vem de dentro, é adoração que move primeiro com a tua alma, com o teu espírito, e você não suporta e você se deixa levar pelo mover do Espírito. Não é a adoração que você faz, não é o glória a Deus que você dá quando o pregador briga com você para você dar glória a Deus. É quando você está na igreja ouvindo louvor, quando você está na igreja orando, quando você está na igreja ouvindo a palavra, aí você sente aquele rio correndo dentro de você, aquele mover, aí então você dá glória. Aí é adorar em espírito, aleluia, glória a Jesus. Pastor, como é que eu faço para me adorar movido pelo Espírito Santo? Oh, aleluia. Para você adorar movido pelo Espírito Santo, primeiro você tem que estar mergulhado do Espírito. Você tem que estar cheio do Espírito para você adorar em espírito. Aleluia. Sabe, meus irmãos, o mover do Espírito é algo que se processa dentro. É um mover que se processa dentro do crente. Às vezes a gente está com o joelho dobrado e aí a gente começa a sentir aquela presença gostosa, aquela vontade de chorar, aquela vontade de falar em língua estranha, aquela vontade
vontade, aleluia, de romper em glória, dizer glória. Isso vem de dentro. Quando isso acontece, tem gente até que se assusta. Meu Deus, o que é isto? Meu Deus, o que está acontecendo comigo? Eu não estou conseguindo conter a lágrima, eu não estou conseguindo conter a boca fechada, eu não estou conseguindo ficar sem cantar. Eu quero adorar. Sabe o que é isso? É o mover do Espírito Santo. Essa que é a hora de adorar. Aleluia. É quando o Espírito Santo nos move. Mas tem aquela adoração que não vem do Espírito, adoração carnal. É aquela que você está aqui no culto, alguém está pregando, aí você fica, olha para um canto, olha para o outro, aleluia. Daqui a pouco ouve uma coisa, glória a Deus. Mas não está sentindo nada. Não está sentindo nada. Agora, para você começar a sentir, é assistir o culto de olho fechado, falando com o Senhor e pedindo para o Senhor te mover, buscando a presença de Deus. Aí quando você começar a sentir a presença de Deus, faz igual o surfista, glória a Deus. O surfista fica ali caladinho, quietinho no seu canto. Quando ele vê a onda, aí ele se joga na frente da onda e ele vai, glória a Deus. Assim é você. Espere pelo Espírito, clame pelo Espírito, chame o Espírito Santo, e quando ele vier, se jogue e diga: Espírito Santo, me move. Aleluia, glória a Deus. Então isso é que é a adoração em espírito. No culto de Elias, na adoração de Elias, tinha água, e água é símbolo do Espírito Santo. Glória a Deus. Olha para quem está do seu lado e pergunta assim: você tem um rio de água viva dentro de você? Aleluia. Glória a Deus. Se tem, então vai saltar para a vida eterna. Passa aí, meu filho. Glória a Jesus. Glória a Deus. Vamos lá. Outro elemento na adoração de Elias, 1 Reis, capítulo 18, versículo 36. Sucedeu que no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse, vamos lá, fale como se fosse Elias, vamos lá. Para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus e que tu fizeste voltar o seu coração. Agora é que vem o elemento. Glória a Deus. Olha aí. Engraçado que Elias fez algumas coisas antes de orar. Tem gente que pensa que é ir direto orar, né? Não. Primeiro, antes de orar, Elias consertou o altar. Depois que consertou o altar, Elias lançou mão do sacrifício. Depois, Elias encharcou o sacrifício com a água, símbolo do Espírito. Agora, tudo encharcado de água, o Elias vai orar. O quarto elemento da adoração de Elias, orar. Agora, você leu aí a oração de Elias, não foi? Elias era o quê? Elias era o quê? Profeta, né? Eita Jesus. Agora é que vem aí os mistérios. Presta atenção. Elias era profeta. Você vê Elias nesta oração aí sendo arrogante com o Senhor? Deixa eu ler a oração de Elias para você. Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque, de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel
e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Só fiz porque o Senhor mandou. Responde-me, Senhor, responde-me. Elias está sendo arrogante com o Senhor? Tá não, né? Porque na adoração, Deus quer humildade. Atitude de humilhação na presença do Senhor. Mas Elias era profeta. É por isso que eu não consigo aceitar uma pessoa orando e dizendo assim: Deus, quem está falando contigo é o teu profeta. Eu não consigo aceitar um tipo de oração desse tipo. Quem está falando contigo é fulano dos Anzóis Pereira, e eu quero que o Senhor responda a minha oração, e é agora. Eu não consigo aceitar um tipo de oração desse tipo. Sabe por quê? Porque ninguém na terra manda em Deus. Quando eu, na minha oração ou na minha adoração, me coloco como quem manda em Deus, é porque eu não estou com coração humilde diante do Senhor. Na Bíblia, o crente é barro e o Senhor é oleiro. Então, se eu sou barro, eu tenho que me comportar na presença de Deus como barro. Porque Deus é que é o oleiro. Então tem muita gente arrotando a autoridade sobre a terra. Pai do Senhor, meu irmão. Olha, eu lhe dei a paz do Senhor, mas tá pegando para você, viu? Você tem que ser igual a mim, rapaz. Sim, irmão. Irmão, o que? Me respeite, rapaz. Eu sou profeta de Deus. O Espírito Santo é humilde. O Espírito Santo não é arrogante. O Espírito Santo é humilde. O Espírito Santo é Deus, mas ele é tão humilde que ele glorifica o nome de Jesus. Ele move o crente para glorificar Jesus. O próprio Jesus diz isso. Quando o Espírito da verdade, o Espírito de verdade vier, ele não falará de si mesmo, ele me glorificará, ele vai receber do que é meu. O Espírito Santo é humilde, o Espírito Santo não é arrogante. Você vê aí Elias sendo arrogante. Então, na nossa adoração, na nossa oração, nós não podemos ser arrogantes com Deus. O apóstolo Pedro diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e ele a seu tempo vos exaltará. Deus abate os exaltados e exalta os humildes. Viu? Exalta os humildes. Então, na oração de Elias, nós vemos presente aí a humilhação. Elias, ele não olha para Deus e diz: Deus, sou teu profeta sobre a terra. Ele não diz isso. Como é que Elias diz? Olha lá na oração de Elias: ó Senhor Deus de Abraão, Deus de Isaque, de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu profeta. É assim? É assim que Elias diz? Que eu sou teu? O que é servo no sentido bíblico? Escravo. Tu és Deus e eu sou o teu escravo. Elias não fica dizendo só: o Senhor me botou como profeta, sou profeta. Tem gente que diz assim: eu quero ser obreiro,
Pastor, eu quero ser obreiro. Aí depois que é obreiro, agora me respeite, pastor, eu sou obreiro. Vixe, que foi isso? Me respeite, pastor, que agora eu sou obreiro. Agora eu sou diácono. Agora eu sou presbítero. Elias era profeta. O único profeta que Deus estava falando por meio dele naquela época era o profeta Elias. Tinha mais 7.000, mas estavam tudo, escondido. Só Elias estava livre. Glória a Deus. Mas Elias orando, Elias não fica apontando para Deus: bora Deus, sou profeta aqui nessa terra. Adoração tem que ser com humildade. Tem que ser humilde na presença do Senhor. Vamos lá. Olha nessa oração aí de Elias. Elias está exigindo alguma coisa de Deus? Está exigindo? Está aí a oração. Vê se Elias está exigindo alguma coisa de Deus. Ele não está exigindo. Mas como é que as pessoas adoram hoje? Igual os profetas de Baal. É profetizando. Deus está sobre mim. Eu determino sobre a vida deste menino a vitória. Eu determino isso. Eu determino aquilo. Elias está fazendo isso. Irmão, eu gosto de Bíblia. Porque a Bíblia é a palavra da verdade. Elias está exigindo alguma coisa. Elias está dando alguma tarefa para Deus fazer. Está determinando alguma coisa. Mas aí aparece aí pregadores dizendo: você tem que determinar. Meu irmão, a única coisa que eu digo para você determinar é o que Daniel fez. Determine o seu coração para buscar o Senhor, mas não fique determinando as coisas, porque você não tem autoridade de nada. Olha para quem está do seu lado e diga assim: você não tem autoridade de nada. A autoridade é de Cristo. Pedro curou um homem na porta formosa do templo. E aí uma grande multidão começou a seguir Pedro. E aí Pedro disse assim: vocês pensam que esse homem foi curado por causa da minha santidade ou da minha autoridade? Não foi. Foi não, e foi como? Foi por causa da autoridade do nome de Jesus. O nome de Jesus foi que fortaleceu ele e deu da presença de todos esta perfeita saúde. Ninguém na terra tem autoridade sobrenatural. A autoridade do Espírito Santo é que se manifesta através de nós em algumas ocasiões. Mas você não tem essa autoridade. Não, pastor, mas o senhor mandou nós expelir demônio. E nós temos autoridade sobre os demônios. Tu já lutou com demônio? Tu já foi expulsar demônio quantas vezes? Meu irmão, eu já tive muitas vezes diante de demônios, para expulsar demônio. Meu irmão, eu nunca expulsei demônio com a minha autoridade. Nunca, jamais. Não se expulsa demônio com a nossa própria autoridade. Não se expulsa demônio em nome de Miguel, nem tampouco em nome de Samuel, nem tampouco em nome de alguém aqui da terra. Eu ouvi uma vez uma pessoa, um pastor, dizendo: rapaz, eu estava expulsando um demônio. Isso é público, é na internet. Eu não sei, não vou dizer o nome, porque nem lembrar eu lembro, mas eu vi. Eu estava expulsando o demônio e só no nome de Jesus não estava adiantando, não. Aí eu disse para o demônio: quem está te mandando sou eu. Vala, meu Deus do céu, que coisa. Olha, até Jesus, para expulsar demônio na forma humana, Jesus disse que expulsava os demônios pelo Espírito de Deus. E se nós expulsamos demônios,
é pelo poder do Espírito Santo. Não é pela nossa cara feia, não é pelo nosso grito, não é pela nossa autoridade pessoal. É pela autoridade do nome de Jesus e do Espírito Santo de Deus. Aleluia, glória a Deus. Então nós não vemos aí em Elias, na adoração de Elias, nenhuma palavra de exaltação, nem determinando nada para Deus fazer. Elias estava dizendo: Senhor, tu és Deus e eu sou o teu servo. Aí o Elias pede para o Senhor, pedir é diferente de determinar. Elias ainda vai dizer assim: Senhor, que fique claro, que conforme a tua palavra eu fiz estas coisas. Não fui eu de mim mesmo, foi conforme a tua palavra que eu fiz estas coisas. Aí eu já escutei pregador também dizer que Elias na terra, ele arrumava problema, mandava Deus resolver. Elias, eu vi isso aí na internet. Muita gente viu. Elias na terra, ele dizia as coisas e Deus lá em cima dizia: ó, Elias falou lá embaixo. Tem que cumprir o que Elias falou. Nunca vi isso na história de Elias. Olha aí Elias dizendo: Senhor, eu só fiz essas coisas porque tu me mandaste fazer. Está entendendo? Tu me mandaste fazer. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, hoje se consagra tanta coisa. Sim ou não? Hoje se consagra o quê? Se consagra rosa. É ou não é? Hoje se consagra sal. Hoje se consagra água. Hoje se consagra toalha. Vamos lá, vassoura, martelo. Hoje se consagra joias, pedaço de tijolo, areia, até feijão cura de Covid. Se consagra tudo. Mas Deus não quer consagrar nada disso. Deus quer que o crente se consagre, aleluia. E só não se consagra o crente, né? O crente tem que se consagrar. Meu irmão, em vez de estar consagrando coisa, se consagre na presença de Deus, se santifique. Hoje estão levando para o monte, irmão, quem leva as coisas para o monte, para consagrar, uma vez eu fui visitar uma igreja, eu fui deixar um convite, aí eu fiquei lá, eu tinha que entregar o convite em todas as igrejas, né? Eu fui lá, fiquei esperando, aí o pastor da igreja estava lá, e aí eu tive que esperar ele dizer, né? E respeitar, porque a gente tem que respeitar, né? Então tá, fiquei lá, esperando, e eu vi quando ele disse: meus amados irmãos, olha, eu estou trazendo aqui essas toalhas, elas foram consagradas no monte, então já estão consagradas, e cada toalha dessa é R$20, uma toalhinha pequena, é R$20, e Deus vai fazer o milagre. Pode pegar essa toalha, levar lá para quem estiver doente, bote essa toalha em cima de qualquer problema, qualquer coisa, agora é R$20, viu? Eu já fui no monte, já consagrei a toalha. Aí quando ele terminou de dizer isso, aí eu entreguei o convite e vim embora. Você vai me perguntar: você comprou a toalha? Eu disse não, porque os meus 20 ia servir muito mais do que aquela toalha. Pastor, não diga isso não. Eu digo porque Jesus manda outra coisa diferente. Lá em Marcos, capítulo 16, versículo 15, quem sabe, recita comigo: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê será salvo, quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome.
expulsareis demônios, em meu nome falareis novas línguas, em meu nome tocareis nos enfermos e eles serão curados. Aleluia. Então, não é consagrando nada de objeto que nós vamos repreender enfermidade ou expulsar demônio. É a gente usar a autoridade do nome de Jesus. Em vez de consagrar alguma coisa, vá se consagrar, meu irmão. E se consagrar é se apartar do erro, se apartar do pecado. Orar, meditar na palavra, viver uma vida reta diante do Senhor. Isso é se consagrar. Jejuar também. Glória a Deus. Então tá aí, olha a diferença de Elias. Olha a adoração de Elias como é diferente. A adoração de Elias é totalmente diferente. Glória a Deus. O modo e o meio de adorar o Senhor com o fruto dos nossos lábios, do coração, as palavras usadas por Elias exaltam ao Senhor porque demonstram um coração humilde, sincero e seguro diante de Deus. Isso aí é o significado da oração que Elias fez. Vai, meu filho, passa aí. Glória a Deus. Fique de pé agora. Vamos terminar. Essa é a real adoração ao Senhor. A adoração dos profetas de Baal estava repleta de elementos carnais. Idolatria, porque invocavam um ídolo chamado Baal. Saltavam sobre o altar querendo demonstrar ímpeto emotivo. Vãs repetições, porque diziam a mesma coisa até o meio-dia. Clamavam em altas vozes, chamando mais atenção. Automutilação, pois se cortavam para derramar sangue de si sobre o altar. E ainda profetizavam mentiras. A adoração dos profetas de Baal para o povo parecia mais fervorosa e contundente, mas aos olhos de Deus era repugnante. A adoração de Elias veio acompanhada daquilo que Deus procurava ver no coração do adorador: verdade, santidade, reverência, humilhação e temor. Elias era profeta. Ele pulou na hora que estava orando. Ele pulou na hora que estava adorando. Quem pulou? Os profetas de Baal. Glória a Deus. Olha para quem está do seu lado e diga: adorando o Senhor, seja Elias, não seja profeta de Baal. Feche os teus olhos. Tem alguém que quer aceitar Jesus ou reconciliar? Vem cá, meu filho, vem aqui, olha aí. Uma reconciliação. Quem pode aplaudir o nome do Senhor Jesus? Eita glória. Glória a Deus. Como é teu nome? Teu nome? Mateus. Ó, já tem nome de evangelista, né? Glória a Deus. Vamos orar por ele. Tem mais alguém que aceitar Jesus ou reconciliar? Vamos lá. Glória a Deus. Querido Jesus, Senhor de toda glória, eu te apresento Mateus, que veio nesta noite na tua casa, ouviu tua palavra, ouviu falar sobre renovar a aliança, restaurar sua comunhão com o Senhor. Deus, aqui está ele pedindo reconciliação. Toma ele, meu Senhor, em teus domínios. Perdoa os seus pecados. Deus, o que ele cometeu longe de ti, perdoa.
e agora abraça ele novamente, enche ele com teu Espírito. Ó Senhor da glória, firma os passos dele na rocha chamada Jesus, que a vida dele seja regida pela tua palavra. Faz cair por terra na vida dele todo o engano, toda a mentira e toda a obra das trevas, em nome de Jesus, que a partir de hoje, retornando à tua presença, ele consiga traçar um caminho reto diante do Senhor. Edifica ele, regenera e o conserva, meu Deus, até o dia do arrebatamento. Ó Senhor, em nome de Jesus, assim eu te peço e te agradeço. E a igreja diz: amém. Pai do Senhor, Mateus, Deus te abençoe. Tua igreja é aqui, teu pastor é esse feio mesmo, tá bom? E vamos lá. E teus irmãos são esses aí que você está vendo. Glória a Deus, aleluia. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça e o amor do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus seja conosco e com todo o povo do Senhor, hoje e sempre. A igreja diz: amém. Pai do Senhor para todos, aleluia. O bebezinho da irmã Suzana já chegou do hospital, tá?